Parte segunda. A Legião. Capítulo 9. Fortaleza Angélica. Tempos atuais. Açoitando as asas com leveza, o magnífico ser encontrou o solo com seus pés, colocando o humano com calma no chão. Admirado pelas alturas do galpão, Arão esperou alguns segundos, observando todos os lados, dando volta em seu próprio eixo. Estava um tanto desnorteado. Enquanto isso, o Celeste observava ali, parado, de prontidão. Sua postura leve impunha respeito ao mesmo tempo. Arão se virou para o anjo, colocou as mãos nos bolsos da calça, com os olhos semicerrados. Inclinou-se para a frente e indagou, falando mole: "Agora você pode me contar o que está acontecendo? Você sabe alguma coisa sobre a minha esposa?" Então, esticou o pescoço, arqueando as sobrancelhas. O guerreiro encarou Arão, arqueando uma sobrancelha, com os olhos baixos. "Sim, eu posso." Sem nenhum suspense, o anjo começou: "Como já te disse anteriormente, eu sou um anjo. Sou um guerreiro de Deus e minha missão é protegê-lo." O anjo se aproximou a alguns metros de Arão. Enfiou suas asas brancas e lustrosas na carne. Seus olhos azuis brilharam nesse momento. Fez um gesto, estendendo a palma da mão direita, apontando uma pequena abertura na rocha, mais parecida com uma larga rachadura. "Venha por aqui, humano. Tenho umas coisas para lhe mostrar." A abertura dava a uma sala menor, com a iluminação um tanto mais baixa, avermelhada. Tinha apenas uma pequena tocha acesa, presa por um castiçal artesanal fixado à parede. O anjo se aproximou de uma mesa de pedra com a superfície lisa. Sobre o móvel, alguns papéis envelhecidos se embaralhavam. Pedras de tonalidades e formas diferentes, algumas brilhantes e outras foscas, também se enfileiravam. Um, em especial, chamou a atenção de Arão. Era uma espécie de triângulo com todos os lados íntegros. Tinha um tom vermelho e escuro, exalava luz própria. O humano levou a mão à boca e indagou com a fala quase incompreensível, enquanto bocejava apontando para a pedra: "O que é aquela pedra?" Aziel retraiu os lábios, divertindo-se com a reação humana, e indagou em cima da pergunta de Arão: "Qual pedra?" Estava procurando algo de costas para o humano, parou e virou sua cabeça alguns graus para onde o simples benevolente apontava, fixando a pedra vermelha com os olhos. Então apontou para a mesma referida. "Essa pedra?" O humano fez o gesto de positivo com a cabeça. "Não é nada que você precise saber, mas isto..." Uma breve pausa, enquanto Aziel pegava algo que estava sobre a mesa. "Isto sim você precisa saber o que é." O anjo retirou uma folha endurecida, amarelenta, manchada com algumas nuvens mais escuras. Traços finos de cor vermelha formavam um desenho no papel. Uma estrela com 6 pontos se despontava, saindo do centro de 2 círculos. Esses formavam 2 esferas, uma de dentro da outra, sendo que a interna tinha um traço um tanto mais afinado. As linhas dos círculos freavam a alguns milímetros antes de cruzar com a linha da estrela. Tinha um elemento central no desenho. Esse se formava em 2 asas angélicas. O anjo virou para o humano, segurando a peça com muito cuidado. "Este é o pergaminho de Adão", disse o anjo, abrindo um sorriso. "Adão?" Arão soltou a voz, com uma entonação assustada. "Que Adão?" O humano trouxe com a cabeça para trás, arregalando os olhos vermelhos de sono. "Não!" Soltou uma curta gargalhada rouca. "Não, você está de brincadeira." Aziel sorriu com os olhos, colocou as mãos para trás e negativou com a cabeça. E o humano acrescentou: "Tá, que seja o Adão. Mas por que eu preciso saber disso?" Arão
ironizava. Vou te contar a narrativa averiguada, mas desconhecida em algumas partes para a humanidade. Começou Aziel. O tempo encarregou-se de desgradar as histórias escritas nos livros sagrados antigos. O único livro que continha a história verdadeira foi destruído há muito tempo. E como foi a história real, então? Perguntou Arão e sentou-se atento em uma pedra com formato de banco. Parecia esculpida à mão. Aziel depositou a folha de couro na mesa e disse, olhando para a abertura que dava no salão principal, ainda com as mãos para trás. Há cerca de 150 mil anos, Deus criou o primeiro ser humano semelhante a ele. Esse que fora batizado com o nome de Adão. Ele foi um humano de grande valor nas lutas contra as trevas que se estabeleceram na época. As trevas que você quer dizer é o inferno? Indagou Arão, atento à história, enquanto seus olhos tremeleavam. Sim, disse o anjo, Baal, para ser mais exato. Arão franziu as sobrancelhas. Calma, que eu chegarei lá. Alguns outros do sexo masculino e feminino já existiam na época em volta do globo, mas os únicos possuidores de uma alma de alta magnitude em que o Pai moldou com toda a sabedoria durante milênios, depositando todo o seu suor e amor, foi o povo de Adão. Uma evolução dos seres antecedentes. Os outros possuíam uma brecha na alma que poderia ser invadida por forças ocultas de qualquer tipo, espirituais ou demoníacas. Aziel deu uma pausa. Certo, Arão assentiu com a cabeça, formalizando seu entendimento. Lúcifer, o arcanjo precursor da luz, estava tentado e enciumado com essa criação do Pai. Aziel balançou a cabeça com um gesto de negativação. Infelizmente, outros celestes também se sentiram da mesma forma. Mas, diferente do arcanjo, eles se revoltaram. O que eles fizeram? Arão apressou-se a perguntar. Lúcifer era um arcanjo e tinha um poder grandioso. Mas todos nós sabemos que nunca faria mal a seus irmãos ou alguma criação do Pai. Arão, ansioso, gesticulou para que Aziel prosseguisse para saber mais rapidamente sobre a história. Aziel sorriu e quase soltou uma risada, mas prosseguiu. Triste, sentindo-se excluído, Lúcifer se recusou a viver em benefício dessa raça. Ele a considerava inferior. Todos, hoje em dia, pensam que ele foi arremessado ao abismo, mas não foi exatamente assim que aconteceu. Ele, propriamente, se isolou no submundo e acabou sendo seguido por outros anjos. A partir daí, esses anjos, exceto Lúcifer, começaram a agir contra a humanidade. Eles descobriram uma forma de entender a alma de alguns dos povos criados por Deus e se apossaram de seus espíritos. O resultado foi catastrófico. Tinham apenas poucos milhões de humanos e humanos menos evoluídos de espírito habitando a Terra. Os povoados eram divididos em subespécies. O anjo andava pela sala de um lado para o outro, com as mãos para trás, a postura vistosa. Não pausava nem gaguejava uma só palavra. Sua entonação de voz era robusta, pressentia as paredes com seus graves evidentes. Enquanto prosseguia com seus ensinamentos, Arão não tirava seus olhos dele por nenhum segundo, nem ao menos para piscar. Súbito, Arão fez com que a cabeça sinais negativos, curtos, rápidos, baixando o queixo e fechando os olhos como se tivesse tido um flashback. Então interrompeu Aziel, perguntando: como eram esses seres humanos menos evoluídos? O celeste parou, fechou os olhos e pendeu a cabeça para baixo. A rebelião, ou a guerra, como podia ser chamada também, revolucionou completamente a direção da humanidade. Alguns eram movidos apenas pelo instinto de guerra e dominação, outros pelo instinto de sobrevivência.
não possuíam a sabedoria na alma, e isso os levava a travar em grandes batalhas, cada vez extinguindo mais seus povos. Alguns povos mais inteligentes, moldados a partir do barro, eram dotados de grandes poderes. Foram justamente esses povos que sobraram quase no final da guerra. Aron estava muito atento, mas lutava contra o sono. Tinha seu cotovelo apoiado no joelho, que se dobrava em cima da outra coxa. Subitamente, seus olhos se fecharam e seu cotovelo escorregou. Seu queixo veio abaixo, desequilibrando, mas logo se recompôs. Aziel fez uma pausa e perguntou: "Tudo bem, humano?" Sim, pode prosseguir, por favor." Aron fez gesto com as mãos para que o anjo desse andamento. Pois bem, Aziel cerrou os olhos e logo os abriu novamente. Adão, que era o mais velho e líder de seu povoado, tinha um pergaminho. Junto com ele, ou melhor, junto com seu espírito, podia abrir passagens celestiais. Era a única chave que dava acesso a tais portais naquela época. Então, ele conseguia ligação direta com entidades magníficas, assim vencendo a guerra e aniquilando os povos menos evoluídos de espírito. Aziel fez uma pausa. "Continue, por favor", disse Aron. "Espere." O humano levou um dedo indicador aos lábios, olhando para cima. Depois olhou para Aziel e indagou: "Você está querendo me dizer que Adão não foi o primeiro?" "Não é isso." O anjo balançou a cabeça. "Ele foi sim o primeiro, mas dentro dos que nasceram a partir do Espírito Santo." "Mas e os outros?" Arão levou a mão à frente. "Mas por que ele eliminou os outros então?" O humano levantou o tom de voz. "Aí é que acontece o verdadeiro problema. Alguns dos povos viviam como animais, como te disse. Esses foram aniquilados em poucas dezenas de anos, pois sempre atacavam sem estratégia nenhuma. O problema verdadeiro se iniciou quando o inferno percebeu a pequena brecha nas almas dos povos feitos de barro, mas que não eram moldados a partir do espírito do Pai. Com isso, eles simplesmente conseguiram possuir os povoados sem serem os de Adão completamente, levando a humanidade à sua guerra mais sangrenta, na Primeira Era, como ficou conhecida aquela época. Então, como Adão fez para livrá-los do mal?" "Eu não entendi a sua pergunta." O anjo estreitou os olhos. "Por que o povo de Adão não foi atingido pelo inferno?" perguntou Arão, um tanto efusivo. "Ah, entendi." Aziel sorriu e colocou a mão na cintura. A casta de Adão tinha um espírito perfeito, não era dotada de brecha, então não foi possível penetrá-la. "Tá bom, mas como Adão conseguiu derrotar o inferno?" "Era aí que eu iria chegar." Aziel se direcionou novamente ao pergaminho e o segurou, mostrando para Arão. Adão tinha um elemento na alma, que junto com esse pergaminho, ele adquiriu o direito de concepção celestial. Concepção celestial? Arão fez uma careta engraçada, mas indescritível. Aziel deu uma pequena gargalhada e colocou a mão à frente do corpo e prosseguiu. Concepção celestial era ter o direito de ajudar Angélica nas rebeliões humanas. Por que ele recebeu esse direito se Deus criou todo mundo igual? Você gosta de perguntar, hein, Aron? Aziel falou um pouco ríspido. Depois sorriu, quebrando o gelo. Arão sorriu, olhou para cima envergonhado e coçou a cabeça. Deus criou todos, mas quando o inferno conseguiu se apossar da subespécie, o Criador teve que tomar essa decisão difícil para que a raça humana tomasse a direção que foi criada para tomar, e não ser massacrada pelos demônios, que naquela época eram anjos que tinham acabado de cair, confusos. Sobraram alguns humanos moldados do barro, que com o tempo se proliferaram aos montes. O povo de Adão, também moldado do barro, mas também com o espírito moldado a partir do Espírito Santo, também se proliferou por todos os lados do globo. Essa é a explicação para tantos bandidos e pessoas más nas ruas? Esses não têm espírito moldado a partir do Espírito Santo?
Você entende rápido, afirmou Aziel. Certo, entendi tudo até aí. Mas e eu nessa história? O que eu tenho a ver com isso? Arão se levantou e mostrou as palmas das mãos. Você, meu caro humano. Aziel fez uma pausa, semi-encerrou os olhos e sorriu, abrindo-os em seguida. Você é a chave disso tudo que está acontecendo no mundo agora. Arão arregalou ainda mais os olhos e engasgou com a própria saliva, tossindo algumas vezes com as mãos na barriga. Jogou-se, sentado no mesmo lugar onde estava, deu uma pausa por uma longa respiração e perguntou: Por que eu? O anjo melindrou-se com uma longa respiração e proferiu: Você é o único herdeiro de Adão ainda vivo. Você não pode estar falando sério. O humano estava indignado com a informação. Mas por quê? Porque eu estou no meio disso tudo? Por que vocês têm que me proteger? Por que o cara está atrás de mim? Os olhos do humano se arregalaram cada vez mais. Então, ele se levantou e começou a puxar os próprios cabelos, repetindo as mesmas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Arão? Arão? Aziel aumentou o tom de voz. Arão? O humano se aquietou e olhou para o anjo diante de sua voz imponente, que estremeceu as paredes. Desculpe, disse Arão, sentando-se novamente. Aziel sentiu a cabeça e disse: Não tem problema, mas quero que saiba que você pode ficar calmo. O anjo sorriu. Você é a prioridade celestial atual e sua sobrevivência é a chave para a salvação da humanidade. Chave? Inquieto, Arão se levantou novamente. Sim, Aziel esticou o braço, colocando-o no ombro do humano. Seu espírito é a chave e só um elemento nele pode curar a humanidade. Que elemento é esse? Indagou Arão. Porque sobre isso sobrou só eu. O inferno foi astuto e seu plano inicial, pelo que vimos, foi acabar com todos os providos da célula azul, primeiramente, disse Aziel, retirando seu braço e dando meia volta e se afastando alguns passos. A célula azul? O que é isso? Esse foi um elemento especial que o pai utilizou na construção dessa espécie. O único que hoje é dotado dessa energia especial é você. Mas não existe mais dessa energia em outro lugar? Arão perguntou um tanto preocupado. Não exatamente. Vocês não podem falar com Deus? Aziel se virou para o humano, parecendo assustado com a pergunta. Não é assim que as coisas funcionam, disse o anjo rapidamente. Como assim? Aziel olhou para Arão com um olhar um tanto inferior. Essa é uma história para outro momento. Agora você precisa descansar. Você está com fome? Não foi preciso de uma resposta diante da cara que o humano fez. Vou trazer algumas coisas para você. Espere um pouco. O Celeste saiu pela porta de entrada por alguns minutos, mas logo voltou com uma bandeja com frutas e água. Na bandeja, que parecia uma espécie de folha dura de árvore, com um tom de marrom envelhecido, dispunham-se frutas como banana, maçã, caqui e manga. O humano, que já não tinha uma boa refeição há muitos dias, estava faminto. Seu estômago parecia que iria rasgar por dentro. Olhou para a bandeja se aproximando com os alimentos e quando o anjo a colocou em cima da mesa, Arão se levantou e atacou a refeição. Enquanto mordia um caqui, com a outra mão já pegava uma maçã, mordendo-a em seguida. Amparou a vasilha e se esbaldou com água. Uma cachoeira deslizava pelo seu peito, encharcando suas vestes até encontrar a calça. O anjo olhou sorridente, com um tom de voz gracioso disse: Vá com calma, Arão. Assim você vai engasgar. Arão olhou o anjo com gratidão, mastigando, e continuou a devorar sua comida. Eu vou tentar contato com os outros celestes. Com certeza muitos não sabem do nosso paradeiro. Estarei na sala aqui ao lado se precisar de mim. Aziel apontou para a saída. Arão balançou a cabeça positivamente e se direcionou novamente para as frutas. O anjo saía pela porta que dava no salão principal quando
Paradeiro? Arão soltou um sussurro. Ninguém sabe onde estamos? Aziel olhou com apreço para o homem e abaixou a cabeça. Eu tive problemas grandiosos nas últimas décadas. Creio que alguns não sabem que eu esteja vivo. Capítulo 10. Fortaleza Angélica. Tempos atuais. Satisfeito pela abundância de alimentos ingeridos, Arão pegou no sono. Aziel, um guerreiro de Deus para guardar e lutar, ficou de prontidão e satisfeito pela alegridade do humano, que se esquecera dos pensamentos ruins, entrando em relaxamento. Sentiu-se tão reconfortado que dormiu por longas horas seguidas. Arão abriu o olho direito, ainda meio embaçado, e vislumbrou a imagem de Aziel. O anjo estava sentado e apoiava a cabeça sobre a mão. Com a outra segurava uma folha envelhecida com algumas escritas. Mas quando o humano caiu em si do que acontecia de verdade, abriu os 2 olhos arregalando-os. A imagem focou uma silhueta negra com olhos brilhantes totalmente rubros. Os pés imitavam o pisar de uma cabra. Antes de Arão gritar, Aziel percebeu a presença maligna e imediatamente se levantou com destreza de um anjo guerreiro, puxando a espada da cintura. A criatura, que não esperava a reação de tal magnitude, pulou para trás, encontrando a parede, abrindo uma rachadura na rocha. Seu corpo caiu para frente, mas ele se levantou rapidamente. No momento, Arão gritou e pulou da cadeira, passando por cima do braço esquerdo, encolhendo-se ao lado do móvel. Ficou ali, apenas citando os 2 que nos segundos por vindouros entrariam em um combate. A tensão do momento se multiplicou quando os 2 guerreiros se colocaram em posição de luta. Aziel tinha sua espada em mãos, o metal brilhava ao lampejo das tochas acesas. O demônio, prostrado na frente do anjo, tinha a pele negra como carvão, mas brilhava diante do fluido corporal que escorria como suor. Da carne das costas o infernal tirou uma espada negra que se fundiu à mão. Colocou o braço esquerdo na frente do corpo, com o punho fechado, e retraiu a mão direita que se fundia ao objeto, apontando-o para a frente. Em seguida, semicerrou os olhos, tampando metade de seus glóbulos rubros. Mostrando os dentes, a fera partiu para o ataque vorazmente, lançando-se com a sua arma, em linha frontal, contra o corpo do anjo. Amortecido e pronto para receber a ofensiva, Aziel segurou a empunhadura de sua espada com as 2 mãos, receptando o ataque. Bravamente, as 2 lâminas se encontravam e houve um choque radiante de energia sobressalente. 2 cores se confundiam em dourado e púrpuro. Relâmpagos estouravam em clarões reluzentes de disputa. Subitamente, uma segunda figura entrou pela porta principal e seguiu na direção da lateral do anjo, que segurava o ataque da primeira criatura, concentrando totalmente no momento. Aziel! Gritou Arão. O anjo encarou o humano no mesmo momento em que o demônio, que corria na sua direção, localizou Arão com os olhos. Com destreza, o anjo voltou seu olhar para a besta que duelava e, de súbito, impulsionou os músculos fortes de seus braços para a frente, arremessando o demônio contra a parede rachada. Novamente, um choque contra o mesmo muro. Dessa vez abriu um rombo. Logo, correu na direção do outro demônio que já deslizava na direção do humano. A besta viu sua aproximação e então lançou um golpe. Abaixando e se esquivando do ataque da espada do monstro, o Celeste mostrou sua arma de mão, segurando-a firmemente com a mão esquerda, rodando a lâmina juntamente com seu corpo em torno de 90 graus, decapitou a criatura. A cabeça rolou e parou contra a parede, explodindo em uma nuvem negra junto ao corpo. Em um movimento circular, com as mãos, o anjo virou a espada na direção vertical, atingindo o peito de outra besta, transpassando seu coração. Com um joelho no chão e o outro flexionado, o anjo retirou a espada do diabo, que já entrava em estado de decomposição. O corpo da besta explodiu e se dissipou no ar. Com um pulo, Aziel chegou até o buraco aberto pelo corpo da criatura e enfiou a cabeça para fora, observando o externo. Diante de seus olhos, em torno de 40 metros abaixo, por uma passarela que ligava algumas montanhas, havia um pequeno exército com mais de 100
Demônios, uma massa escura que, desordenada, aproximava-se do recinto onde o anjo se encontrava com o humano. O solo era esburacado e algumas pequenas rochas se erguiam do chão. Demônios caíam tropeçando em pedras e buracos, mas o pelotão não freava, avançando com vontade. O celestial preferiu se prevenir e esperar. Olhou para Arão e pediu para que ele aguardasse. Aonde você vai? O humano se levantou e correu até o anjo. Aziel apenas o fitou e colocou seus braços para fora da rachadura na parede, puxando a rocha, repelindo seu corpo no ar. Arão correu até o vão, olhando diretamente para o corpo do anjo despencando. Viu quando suas magníficas asas brancas explodiram a carne. Uma única investida lhe deu velocidade incrível para o rasante premeditado. Ele mergulhou novamente, só que mais rápido, recolhendo suas asas como uma águia. Chegando a alguns metros da tropa, abriu novamente, colocando-lhe em direção horizontal. Segurando a empunhadura da espada com as duas mãos, Aziel mirou a cabeça da primeira criatura, que o olhava com os olhos vermelhos e arregalados diante de sua avidez. A primeira cabeça ainda estava se desprendendo do corpo, enquanto outras 10 criaturas eram destroçadas pela mesma poderosa espada. O anjo ainda planeava no ar em linha reta, destruindo qualquer ser maligno em sua frente. Manuseava sua espada como um samurai sobrenatural. Deixou mais de 40 cadáveres mutilados que aos poucos iam explodindo e desaparecendo. Enquanto isso, a retaguarda um pouco mais distante era composta por guerreiros mais robustos, feras que despontavam presas enormes das bocas, mais precisamente dos caninos, que se ligavam a uma serra de dentes pontiagudos. Tinham mais de 3 metros de altura, chifres grandes e couro forte revestindo o corpo. Quase 50 bestas compunham a parte traseira da horda demoníaca. Essa que se aproximava da fortaleza do anjo com uma manada de rinocerontes pronta para destruir tudo pelo seu caminho. Sem tempo para frear, em uma função de sua velocidade, Aziel topou de frente com a primeira criatura gigantesca. A força do impacto estremeceu o horizonte, derrubando mais de 20 demônios de uma só vez como pinos de boliche. Os monstros que ficaram em pé se puseram em volta do anjo que ainda se levantava, também atordoado pelo impacto contra os grandes corpos. Não tendo muitas chances contra tantos daqueles, o guerreiro divino se levantou rapidamente, esticou as asas e investiu. Uma rajada foi suficiente para levá-lo até a rachadura em apenas 2 segundos. Arão o observava pelo lado esquerdo da abertura na rocha. Segurava a parede com as duas mãos e tinha só um pedaço da cabeça à vista. Quando Aziel chegou, passou pelo buraco e pelo humano, que se assustou e caiu para trás. O anjo pousou, agarrou-o com um antebraço e o colocou embaixo da axila direita, como se estivesse segurando um objeto comprido. Pulou pelo buraco e investiu nas asas com ferocidade, impulsionando seus corpos para o céu. A imensidão azul escura trovejava e figurava mais abstratas com manchas negras desenhadas pelas nuvens. A rapidez dos corpos era de tamanha grandeza que, quando transpassavam as nuvens, afastavam-nas para o lado, formando vapores desarmônicos, que depois se desconfiguravam, formando um funil de ar em volta deles. Voaram na direção de 45 graus por 20 segundos. Depois, o anjo se endireitou na vertical, diminuindo levemente a velocidade. Segure firme, disse Aziel. O humano o encarou assustado. Deu tempo apenas de ver o anjo batendo suas asas tão forte que seus corpos foram arremessados frontalmente com velocidade estupenda. O funil apareceu novamente em volta dos dois, mas começou a tomar a forma de um cogumelo apontado para a frente. Enquanto a velocidade aumentava, de repente o humano escutou uma explosão. Foi exatamente no momento em que o ar se intensificou, sendo possível enxergá-lo como uma parede translúcida que os acompanhava. Voaram assim cerca de 30 minutos, até que o anjo reparou algo estranho na cara do humano. Logo ele avistou uma ilha no mar e seguiu em direção a ela. Aziel pousou com flexibilidade, depositando Arão no chão. O humano deu alguns passos rápidos, como se perdesse o equilíbrio, mas conseguiu frear antes de cair. Ele olhou para o anjo, colocando as mãos na cintura. Tinha no rosto um sorriso largo que deixava aparentes os dentes da frente.
mas as sobrancelhas estavam franzidas. O suor escorria pela face, sua camisa estava escurecida pelo excesso de suor, e inesperadamente Arão levou as mãos à barriga. O vômito jorrou no chão, expondo tudo que havia ingerido algumas horas atrás. O anjo deu um pulo, conseguindo não ser atingido pela massa. Após o término, o humano prostou a mão direita na perna, ainda segurando o estômago com a esquerda. Deu uma longa respirada, e o Celeste apenas observava a reação da criatura carnal. Vamos! Não temos tempo a perder, disse Aziel, sem dar tempo para Arão se recompor. O humano levantou a cabeça e encarou o anjo, ofegando. Sério? O guerreiro deu um sorriso e, com um solavanco, seguido de muita destreza, jogou o plebeu em seus braços, erguendo o bolo em seguida. Capítulo 11. Em algum lugar no planeta, tempos atuais. Aziel voava dentre as nuvens com Arão em velocidade descomunal. O humano só aguentava tamanha rapidez em função da aura do anjo, que o protegia como uma espécie de casca reluzente. Sem a energia, os membros do humano provavelmente seriam arrancados pela força do vento. Na mesma direção em que seguiam, Aziel percebeu a presença de 5 criaturas se aproximando rapidamente. Em poucos segundos, Aziel e Arão foram rodeados por seres infernais enegrecidos. Voavam tão velozmente quanto o anjo. Provavelmente dotavam um poder grandioso. Os demônios estavam ordenados em 2 na frente deles, 2 atrás, e um planeava abaixo dos heróis. O Celeste previu um ataque total e neste momento arremessou o humano para cima, não desprendendo sua áurea, que manipulava por ele. Formava uma espécie de corda translúcida reluzente entre ele e Arão, ligando seus corpos. Afundando no ar, investiu sua espada contra a criatura que estava abaixo, arremetando-a facilmente. Os 4 acima se trombaram, formando uma esfera desordenada que cambalhotava no ar. O anjo recuperou Arão e o cometida em suas asas o impulsionou para longe, ganhando algum espaço dos infernais. Rapidamente, os demônios se ordenaram e partiram para o ataque novamente, aproximando-se com velocidade. O Celeste sabia que não poderia com os 4 naquela situação. Então colocava toda a sua virilidade no voo, fazendo manobras colossais, dificultando o ataque das bestas. Uma das criaturas se aproximou com destreza, segurando sua espada negra, de lançar sua ofensiva, mas subitamente foi interrompida por outro anjo, que com sua voraz chegada surpreendeu até Aziel. Com seus olhos verdes resplandecentes, o anjo arremessou um soco feroz que atravessou o rosto da criatura, transpondo sua mão pela nuca. A outra mão foi introduzida no peito do outro demônio negro, arrancando seu coração. Os corpos caíram como bonecos, desaparecendo dentre as nuvens antes de explodirem. Nesse momento, Aziel estava parado, segurando Arão, observando a cena. Já tinha reconhecido o anjo que os ajudara. De costas, segurando o coração negro, estava Iezalel, o segundo comandante da caça de guerreiros de Deus. Os demônios ficaram aterrorizados diante da investida do anjo, que ainda segurava o coração. Ele observava o pedaço de carne com ódio nos olhos, olhando-os fixamente. Fechou a mão com força esmagadora, transformando um órgão em uma massa vermelha, quase enegrecida, que escorreu dentre seus dedos. Os olhos das 2 bestas restantes se arregalaram ainda mais. O desespero era iminente. Com um punho massacrador ainda fechado, Iezalel levantou a cabeça e encarou os demônios com um leve sorriso imponente. Não dando tempo para qualquer investida inimiga, o anjo se lançou em suas direções, explodindo sua aura pulsante dourada. Com um chute lateral, quebrou as costelas da criatura da direita, estourando seu órgão vital. Com velocidade estupenda, o anjo se virou alguns graus, abrindo suas pernas e, usando o joelho do outro membro, investiu, acertando o queixo da segunda criatura, arrancando sua cabeça instantaneamente. Os 2 corpos caíram, desaparecendo.
Não acredito! Exclamou Aziel sorridente. Eu também não acreditei quando soube que estava vivo, disse o anjo de olhos verdes virando-se para ele. É claro que eu estou! O que você está fazendo aqui, comandante? Quando Kaliel retornou e nos informou do sucesso da escapada, segui para o único lugar que achei que estaria, aqui na terra. O anjo abaixou a cabeça cerrando os olhos. Quando cheguei lá, encontrei o lugar completamente destruído. Eu já esperava por isso. Aziel franziu as sobrancelhas, e Azalel meneou a cabeça e prosseguiu. Na fortaleza, reparei que no meio de todos os documentos remexidos não estava a folha de Adão, soube no mesmo momento que estava contigo. Então, segui seus passos e aqui estou. Sorrindo, indagou. Como você está? Graças a Kaliel, eu estou bem. Aziel fez uma pequena pausa. Ele chegou na hora certa. Arão, que estava nos braços de Aziel e apenas observava o diálogo, olhava de um lado para o outro enquanto as vozes dos anjos saíam. Então perguntou, com o seu jeito efusivo, soltando um berro. E quem é ele, Aziel? Apontou para Iezalel. Aziel olhou para Arão sorridente. Esse, Arão, esse é Iezalel, o segundo comandante dos anjos guerreiros. Seu comandante? O humano franziu as sobrancelhas. Anjos têm comandantes? Os dois celestes soltaram uma pequena risada, e Azalel disse: Eu ensinei tudo que ele sabe. Olhou para Aziel com um sorrisinho. Arão também olhou para Aziel surpreso. Nesse momento, admirou suas asas açoitando o ar perto dele. É verdade? Indagou o humano. O louro assentiu com a cabeça orgulhoso. Repentinamente, Azalel interrompeu um momento. Aziel, você já sabe o que está acontecendo exatamente? Sim, Kaliel me deixou a par. O que está rolando? Indagou Arão. Aquilo que te expliquei, disse Aziel. Aquilo sobre Adão? Sim. Ah, tá. Então eu sei tudo. O humano voltou seus olhos para Azalel, esboçando um olhar como se fosse o sabe-tudo. O segundo comandante o olhou com desaprovação, enquanto planeava, rajando suas asas com leveza no ar. Depois olhou para Aziel e indagou. Você sabe sobre a vitória deles? E Azalel apontou a cabeça para qualquer lado. Sim, Aziel respondeu fechando os olhos. Então, nós vamos reverter o jogo. E Azalel apontou seu dedo para Arão, olhando-o fixamente. Com a sua ajuda. De novo essa história? Falou Arão, remexendo os olhos. E Azalel franziu as sobrancelhas com o olhar semicerrado. Eu já expliquei algumas coisas para ele, Azalel, disse Aziel. Ótimo, já estamos muito tempo aqui. Temos que ir. Atualizaremos em algum lugar seguro. E Azalel encolheu as asas, olhando para Aziel. Aziel também encolheu as asas e os dois desceram em rasante. Arão arregalou os olhos e pensou, lá vamos nós de novo. E Azalel foi à frente, perderam a altitude rapidamente e abriram as asas quando estavam já abaixo das nuvens. Planeavam no ar com velocidade cautelosa. O mapa abaixo confundia-se em cinza com manchas negras derivadas da explosão da guerra. O verde fora devastado por completo e o céu era cinzento devido à poeira expelida na atmosfera. Depois de um tempo, os celestes encolheram suas asas novamente e desceram em direção ao solo. Estamos chegando! Gritou Azalel, olhando para trás. Aonde? Perguntou Aziel, berrando com suas veias saltando no pescoço. Em águas vermelhas, nós estamos no Brasil. O humano, que apenas assistia a paisagem, teve um flash repentino. Minha esposa! Minha esposa! Como podia esquecer? Seus olhos encheram de lágrimas e escolheram pelo seu rosto. Fique tranquilo, Arão. Nós vamos resgatá-la, disse Aziel olhando com comiseração. Arão arregalou seus olhos e indagou. Como assim? Vamos resgatá-la? Indagou, colando suas mãos na cabeça. Aziel respirou intensamente, percebendo as palavras mal colocadas na hora errada. Como assim? Como assim resgatá-la? Arão perguntou de novo.
Hein, Aziel? Como assim? Fique calmo, Aron. Eu vou te contar. Está tudo bem aí? Gritou Jezalel. Está tudo bem. Não é nada. Aziel retrucou. Como assim não é nada? Aron olhava fixamente nos olhos de Aziel, quase o enforcando, enquanto segurava em seu pescoço. Você acaba de falar que vamos ter que resgatar a minha esposa e diz que não é nada? Me larga! Aron soltou o pescoço do anjo e começou a lhe dar troncos tentando se desprender. Me larga! Pare, Aron! Você vai cair, disse Aziel sério. Eu não quero saber. Me larga! Me larga! O humano se debatia. Para, Aron! Aziel apertou Aron com mais força e o humano soltou um berro abafado. Socorro! Socorro! Ele está me esmagando! Socorro! Aron se debatia com mais força na medida em que o aperto se fortalecia. Aziel jamais deixaria o homem cair, então tinha que segurá-lo com força diante da situação. Jezalel percebeu o que acontecia e se aproximou dos dois, colocando a mão na testa de Aron, que adormeceu no momento aparente. Os três se aproximavam de um conjunto de casas em ruínas. O espaço da pequena cidade era bem grande, mas estava totalmente devastado. As moradas não possuíam mais tetos. As que ainda se conservavam em pé tinham suas paredes enodadas e esfumaçadas. Estavam quase totalmente enegrecidas. Sobrevoando a cidadela, Aziel observava a destruição e Jezalel sobrevoava alguns metros à frente. Passado alguns quilômetros de terrenos escuros, o anjo de cabelos louros avistou uma massa clara de celestes e algumas centenas de metros à frente. O batalhão estava em um terreno aberto, em meio à natureza destruída. Estavam todos materializados no mundo carnal. Quando ganharam mais terreno, Aziel reparou em uma mulher anjo com vestido branco, cabelos longos e dourados. Estava instruindo um comboio de outros anjos. A atenção do celeste se prendia totalmente na loura, que gesticulava com leveza, diante de um quadro feito de luz dourada. As bordas de lousa eram mais grossas, onde a escrita também era dourado, mas de um outro dourado translúcido, forrado com letras douradas. Os três aterrissaram, com os anjos imediatamente prendendo suas asas na carne. E Jezalel seguiu na frente a 2 metros de Aziel, que apanhava o humano adormecido nos braços. A atenção da loura então se voltou aos recém-chegados, que se aproximavam com rapidez nos passos, em sua direção. Súbito, levou um susto e seus olhos lampejaram quando avistou Aziel aparecendo no seu campo de visão, na medida em que Jezalel se aproximava abrindo espaço. Aziel abriu um belo sorriso quando viu Ariel parada, olhando para ele daquela maneira. Os cabelos louros da mulher, quase ondulados, balançavam ao vento. Seu vestido curto e branco como algodão repetia a mesma ação em função do seu leve tecido. Emocionada, ela tinha as mãos nas bochechas em forma de concha, enquanto correu em direção ao anjo. Aziel deu alguns passos mais rápidos e entregou o humano entorpecido a Jezalel, que o amparou em seus braços. O anjo louro foi em direção à moça celestial, também emocionado. Quando se prostraram um na frente do outro, ele olhava para baixo e ela para cima. Os dois, olhos azuis, se entreolhavam fixamente. Eu não acredito. Ariel? A mulher passou a mão no rosto do irmão, enquanto seus olhos lacrimejavam. Sim, irmã. O anjo tinha um sorriso emocionado no rosto, até que uma lágrima escorreu de seu olho esquerdo. A Celeste deu um pulo e agarrou o pescoço de seu irmão de espírito com um abraço esmagador. Ele a envolveu em seus braços pela sua cintura, apertando-a com sutileza. Ela inclinou a cabeça para trás, olhando em seus olhos, sorrindo muito alegremente, e então sussurrou. Eu sabia que Kaliel conseguiria, dando uma longa respiração. O guerreiro esboçou um sorriso vibrante e envolveu sua mão esquerda em volta da cabeça da loura, puxando-a para o seu ombro. Com a outra ainda segurava pela cintura. Ambos foram criados juntos há cerca de 5 bilhões de anos. Um embrião fora separado em 2 para formar essa irmandade. O sentimento era diferente dos sentidos.
pelos humanos e longe de ser compreendido por qualquer ser de carne e osso. Esse evento era exclusivo da caça dos guerreiros de Deus, que a cada 1000, 2 formavam essa ligação. Aziel pousou Ariel no chão. A mulher saiu do transe, balançou a cabeça algumas vezes em formas negativas e perguntou, em um tom de voz agudo: por quais coisas você passou nesse tempo, meu querido irmão? Por coisas horríveis, minha querida irmã. Aziel franziu as sobrancelhas, olhando o horizonte. O coração de Ariel nesse momento palpitou mais forte. Conte-me, por favor, disse ela. Aziel contou tudo para a irmã, enquanto caminhava pelas finas ruas do bairro. E Azalel os encontrou depois de 5 minutos e também quis ouvir a história. Ainda carregava Arão nos braços desacordado. Entregou-o a Aziel e caminhou junto a eles. E Azalel era um dos anjos mais poderosos da caça de guerreiros de Deus. Se não fosse por ele, nas primeiras guerras contra o inferno, o céu não teria levado a vitória. Capítulo 12. 150 mil anos antes de Cristo. Anjos lutavam contra demônios. Suas vestes claras estavam manchadas com sangue infernal. Como formigas selvagens, manejavam suas espadas contra as feras de olhos escarlates. Em 20 metros quadrados, pelo menos 2 membros angelicais combatiam de 5 a 10 criaturas, despedaçando-as como papel. O pântano de corpos decapitados e destroçados subia até a altura da canela dos guerreiros. O céu era trevoso e cinza. Montanhas que sumiam ao chegar à altura das nuvens rodeavam o pelotão de combate. Visto de cima, o mar de corpos lutando cintilava em ondas. Em um ponto específico da batalha, um anjo de cabelos castanhos escuros, olhos verdes e pele clara fora rodeado por 200 inimigos. A pele do celestial estava suja e possuía alguns ferimentos. Desprovido de armas, utilizava apenas seus braços fortes como recurso. O corpo rígido e a barba rala lhe davam a aparência de um homem na casa dos 40 anos. Fechando os punhos com muita ferocidade, o anjo gritou e explodiu sua áurea dourada magnífica. A energia fugaz expelia para cima, terminando em auroras poderosas, que davam a impressão de átomos se agitando para explodir com magnitude grandiosa. Os demônios que tentavam se aproximar eram arremessados a centenas de metros pelo choque contra a luz magnífica exposta pelo celeste. A energia divina brilhou com ainda mais forte e ganhou massa, expandindo seu raio de contenção rapidamente. Assim, desentregando todos os demônios em seu caminho, parou seu avanço bruscamente após atingir 100 metros de raio. Sua tonalidade começou a se alaranjar. O anjo, no centro da cometida, gritava com muita velocidade. Parecia que seus músculos iam estourar a pele, de tão rígidos. O clarão repentinamente subiu os céus, fitando uma linha tênue que transpassava as nuvens. A energia exalada dele, em abundância, tornou-se avermelhada repentinamente, parecendo estar segura apenas por um fio de véu translúcido. A luz se retraiu completamente, tonalizando o corpo do anjo em completo rubro e explodiu em uma detonação colossal. A força da explosão desintegrou toda a criatura maligna na parte de um campo agigantado de batalha. Os celestes que previam a investida, no momento certo, saltaram para longe. Os outros voaram assim, conseguindo fugir da onda explosiva. Os mais ou menos 500 metros de distância, Aziel tinha seus olhos arregalados segurando sua espada com as 2 mãos. Em uma investida, bateu as asas e pousou ao lado de Azalel, que estava exalando cansaço pela força bruta utilizada. O que foi isso, comandante? Indagou Israel. O anjo de olhos verdes ainda estava abaixado, a fim de recuperar as forças. Tinha uma mão posta no chão e a outra no joelho. Levantou a cabeça e falou com respiração ofegante. Uma poderosa técnica, Aziel. Que poder grandioso!
Aziel sorriu vislumbrado. E Azalel sorriu com o canto da boca. O poder real é muito maior do que esse. Aziel estreitou os olhos reflexivo. O comandante acrescentou: temos que acabar com essa guerra de uma vez por todas. E Azalel se levantou com os olhos cerrados e depois olhou para Aziel. Aprimoraremos sua técnica mais tarde. Aziel, que muito respeitava seu comandante, apenas introduziu a espada na bainha pendurada em seu cinto, assentiu com a cabeça e ficou em prontidão apenas aguardando ordens. Aquela era uma das primeiras batalhas participadas por Aziel e por outros milhões de anjos. Antes da queda dos rebelados, a paz podia ser vista como um ser físico nos 7 céus. A rebelião levou a sua deterioração e morte. E Azalel se levantou e olhou para o sul, onde a batalha ainda continuava. Virou seu corpo naquela direção, apresentando suas asas brancas ao batalhão atrás dele. Os celestes que assistiram à investida do comandante também explodiram suas asas. A legião, composta por mais de 10.000 anjos, levantou o voo com manobras espetaculares. Entraram em formação de ofensiva triangular. Vorazes atravessaram os quilômetros até a outra partear e encontraram os guerreiros infernais duelando contra milhares de outros guerreiros de Deus. E Azalel retirou sua espada dourada, ainda guardada na bainha, e levantou sua lâmina. Todos os anjos na retaguarda repetiram o movimento. Repentinos, rasantes e angelicais, exuberantes começaram a descer dos céus, encontrando as bestas no solo, com suas espadas em punho, destroçando-as com facilidade. Usando, em meio ao holocausto, os 10.000 guerreiros alados deram força àqueles celestes que dominavam a situação. Rapidamente, acabaram completamente com o exército infernal. Por fim, sobrou apenas uma massa negra e vermelha no chão. Era formada por pedaços de corpos e sangues demoníacos. E Azalel subiu em uma pedra com a sua postura imponente, fitando o horizonte catastrófico à sua frente. O pelotão angélico observava e todos estavam atentos ao segundo comandante. Ele, então, levantou sua espada chamando: pelo povo de Adão! O segundo comandante louvava aos céus com a lâmina apontada para cima. Os guerreiros celestes também ergueram suas armas e repetiram a ação. O barulho era ensurdecedor. As rochas vibraram diante daquele coro de guerreiros vitoriosos. Capítulo 13. Minas Gerais, Águas Vermelhas, Tempos Atuais. Ariel, Azalel e Aziel, que carregavam o humano desacordado, deslizavam por um enorme campo onde se encontravam centenas de anjos. Todos se atualizavam sobre o último século passado. Repentinamente, Arão abriu os olhos e reparou em alguns seres celestiais irradiando auroras de seus corpos. Percebia quando as cores mudavam seus tons de dourado para rosa, de rosa para violeta e depois para azul. A energia exalava divindade. Os olhos de Arão chegaram a brilhar enquanto se embebedava com tal energia divina. Acordou? Arão virou sua cabeça para Aziel, ainda comovido pela exuberância da proteção que enchera seu peito naquele momento. Quem são eles? Arão apontou para os seres magníficos. Aziel sorriu. Seus olhos também pareceram sorrir. Esses são os guardadores de Deus, disse o celeste, parando os passos, colocando Arão em pé no chão. Guardadores de Deus? Indagou Arão, arqueando as sobrancelhas. Sim, Aziel meneou a cabeça. Essa é uma casta angélica como a minha, dos guardadores de Deus, mas estes são anjos protetores dos humanos. Por coincidência, neste momento, um anjo ruivo se aproximou. Vejo que conseguiu, Aziel. O ruivo tinha um grande sorriso emocionado. Olá, Caliel, Aziel o cumprimentou. Caliel meneou a cabeça e voltou seu olhar para Arão. Olá, Arão. Olá, gaguejou o humano, surpreso. Você não me conhece ainda,
mas eu te conheço muito melhor do que imagina, exclamou o ruivo, sorridente. Aron franziu as sobrancelhas e olhou para Aziel, que abriu um sorrisinho, olhando para Caliel. O ruivo se aproximou um tanto de Aron, fazendo-o dar um passo para trás. Eu estava ao seu lado quando você nasceu, disse Caliel, um tanto emocionado. Eu estava ao seu lado ao florescer da sua vida. Eu estava ao seu lado quando perdeu seus pais. Eu estava ao seu lado na depressão que passou naquele período. Eu estava ao seu lado na queda do mundo. O Celeste deu uma breve pausa, colocando as mãos no rosto do humano. Eu estou ao seu lado agora e estarei até que todos os fótons do meu corpo sejam dissipados no cosmos. Ele é seu anjo da guarda, disse Aziel, apontando com a cabeça para Caliel. Caliel deslizou as mãos sobre a pele do rosto do humano, deixando-a cair em seguida, trazendo de volta seu corpo. Meu anjo da guarda? Aron semicerrou os olhos encarando Caliel. Então isso existe mesmo? Olhou para Aziel. E aí, vocês vêm? Ariel estava parada com a cabeça virada para trás, como Yezalel, gritando. Nesse momento, ela encarou Caliel com um largo sorriso. O guardador retribuiu. Aziel olhou para a irmã e assentiu com a cabeça. Olhando para Aron e Caliel à sua frente, pediu que continuassem andando, pois tinham muito que conversar. Aziel se aproximou de Ariel e Yezalel, deixando-o ruivo com Aron. Os dois andavam um do lado do outro. Caliel tinha um belo sorriso estambado no rosto. Aron já estava um pouco desconfortável com aquela repentina situação. Ouvia tudo que o anjo tinha a dizer, tirando suas dúvidas com perguntas congestionadas. Você é meu anjo da guarda, então? Caliel olhou para frente e confirmou. Desde sempre, Aron. Seus olhos azuis lampejaram nesse momento, enquanto fitava os olhos do humano. Porque eu nunca te vi ou te senti. Veja bem. Caliel parou os passos, tendo a mesma altura de Aron, nivelou seu olhar com o dele. Com as mãos para trás, prosseguiu. Como há regras na Terra impostas pelos próprios humanos, no céu também há uma situação normal dentro de qualquer padrão organizado. O anjo deu uma pausa o suficiente para Arão perguntar. Que regras? Arão pendeu a cabeça um pouco para o lado, arqueando uma sobrancelha. Não podemos nos materializar na frente dos humanos, apenas em situações absurdas, sem saída. Como estou vendo vários de vocês agora. Arão apontou à volta com a cabeça. Esse momento que a Terra está passando é extremo. Estou falando de casos mais simples, casos que colocariam a vida do guardado, Caliel apontou rapidamente para Arão, em risco. Estou entendendo, afirmou Arão. Como é bom te ver bem. Caliel abriu um sorriso com os cantos da boca e assinou com a cabeça para o lado, para que eles prosseguissem andando. Os dois continuaram andando por entre os corredores dos corpos angelicais de todos os tamanhos e raças. Alguns tinham suas asas expostas enquanto sentados na grama, que naquela região estava verde. Conversavam, gargalhavam com pessoas normais e interagiam entre si com diálogos que pareciam cotidianos. Alguns olhavam para Caliel e o cumprimentavam. Um anjo muito musculoso, com cerca de 2 metros de altura, aproximou-se dos dois. Arão observou suas vestes claras que deixavam apenas um peito desnudo. Seu cinto robusto, dourado, levava um compartimento atrás, onde uma gigantesca espada ficava. Caliel? É verdade? Sim, Barratiel. O anjo sorriu e arqueou as sobrancelhas, arregalando os olhos. Aziel voltou. Barratiel respirou fundo, abrindo a boca para depois soltar um berro. Fechando os punhos na frente do corpo, colocou as mãos na cabeça, careca, olhando para baixo,
olhou para Caliel com um sorriso que só faltava estourar seus músculos do rosto e indagou: onde ele está? Caliel apontou na direção em que Aziel seguiu, com os olhos brilhando e repuxando os lábios diante da felicidade do gigante. Obrigado, Caliel. Barratiel meneou a cabeça e se virou para partir. Parou e se virou novamente, olhando para Arão. Olá, humano, seja bem-vindo. O anjo segurou a mão de Arão com as duas, inclinou a cabeça e, sem dar tempo para ele responder, virou-se para logo sair correndo atrás de Aziel. Quem é ele? Arão olhava para Caliel, apontando para Barratiel, que já desaparecia de vista. Este é Barratiel, o anjo para quem Aziel ensinou tudo. Breve pausa do ruivo. Na linguagem humana, vamos dizer que ele seja seu melhor amigo. Anjos também têm melhores amigos? Caliel bufou com o nariz curtamente, soltando um pequeno som junto. Abriu o sorriso e, levando as mãos para trás do corpo, novamente disse: somos mais parecidos com vocês, humanos, do que vocês imaginam. Arão olhou satisfeito para o anjo, que olhou para cima, dizendo: o Pai criou todas à sua semelhança, apenas acrescentou em suas crias modificações, que no final das contas acrescentariam na evolução precisa da humanidade. Caliel falou seriamente. Como assim? Indagou Arão. Caliel mostrou o dedo indicador e disse: vou citar um exemplo prático, esse que acabou levando o declínio celestial. Arão andava e ficava virando a cabeça para o lado, de vez em quando, atento a Caliel. Quando o Pai nos criou, já estava pensando no futuro. Fomos feitos para ajudar na evolução da humanidade, e como isso era vontade dele, fizemos com prazer e estamos aqui lutando por vocês. Caliel sorriu e olhou com seus olhos azuis e penetrantes para Arão. Certo, Arão balançou a cabeça, mas nem todos aceitaram isso muito bem, por puro ciúme do pai. Você concorda comigo que esse é um sentimento cotidiano humano? Arão interrompeu Caliel. Posso fazer uma pergunta? O humano mostrou 2 dedos. É claro. Em que nos diferimos então? Eu não entendi. Arão deu de ombros, mostrando as palmas. Você sempre foi apressado. Eu vou chegar lá. Caliel riu. A nossa consciência é parecida com a de vocês, porém temos a adoração pelo Pai em abundância. Isso pelo fato de estarmos tão próximos a Ele sempre. Acabamos absorvendo toda a sua energia divina, que é exalada como um mar vibrante de amor. Isso nos faz querer viver por Ele. Sua vontade é nossa vontade. Outro fato que nos difere é a pujança depositada em nosso espírito. Nós, anjos, fomos criados mais fortes, justamente para auxiliar na proteção de vocês. O Celeste pendeu a cabeça para baixo, fechando os olhos. Uma coisa que ninguém imaginava é que teríamos que usar essas habilidades contra nossos próprios irmãos. Lúcifer, né? Não exatamente, mas sim. O Ruivo hesitou um pouco. É essa a história que vocês ouviram. Arão parou, franzindo as sobrancelhas, esticou as costas cruzando os dedos e levantando acima da cabeça. Em seguida disse: minhas costas estão doendo. Caliel sorriu e colocou a mão na face de Arão. Seu ombro brilhou em violeta e ele o retirou rapidamente. Está melhor? Indagou o anjo. Arão arregalou os olhos, rodou os braços para trás, depois para frente, alongou as costas para os 2 lados, repuxou os lábios para baixo, surpreso, e disse: cacete! Ops, desculpe, disse sussurrando com vergonha. Não tem problema, Caliel sorriu. Mas obrigado, realmente melhorou. Arão falou satisfeito. Quer se sentar um pouco? Caliel apontou para a grama verde. Sim, obrigado. Arão nem esperou e já se sentou, cruzando as pernas sujas. O anjo mostrou as palmas, arqueando as sobrancelhas, jogou a mão para trás e se sentou na frente de Arão da mesma maneira. Tá bom, eu já entendi tudo até aqui, mas e Aziel? Por que ele me salvou e não você? Caliel semicerrou os olhos, dizendo em seguida:
Essa é uma história que podemos deixar para depois. Deu um sorrisinho. O humano também sorriu. Rapidamente o ruivo mudou de assunto. Aziel já te explicou sobre a sua alma? O lance da energia azul, né? Isso, exatamente. Por esse motivo você é a maior prioridade do céu hoje, para restaurar a humanidade. É que eu sou o herdeiro de Adão, que possa abrir os portais, blá blá blá, né? Kaliel soltou uma risada e assentiu com a cabeça. Barratiel percorria as vielas da pequena cidade em passos largos. Tinha um sorriso inocente no rosto. A poeira levantava do chão diante da sua pisada. Passando por um grupo de 3 anjos que se dispunham em 2 guerreiros e um guardador, perguntou se tinham visto Iezalel. Os celestes apontaram para o norte e disseram que ele havia passado há 5 minutos. O gigante agradeceu e explodiu as asas. Os anjos se retraíram pela investida repentina. Barratiel alçou o voo e em um segundo já tinha ganhado 100 metros de altura. Flutuando em velocidade reduzida, o gigante rapidamente localizou Elisael. Queria perguntar sobre Aziel, mas o que não esperava era encontrá-lo com o comandante deslizando pela rua, entretendo-se com passos calmos. Aziel! Gritou Barratiel descendo em rasante. Um sorriso que só lhe faltava estourar os músculos do maxilar parecia fazer seu rosto brilhar. Aziel olhou para cima e fitou seu melhor amigo se aproximando com velocidade. A descida do celeste vinha com tanta vontade que Aziel sorriu, mas ao mesmo tempo arregalou os olhos e esticou os antebraços na frente do corpo assustado. Quase no mesmo momento foi atingido pelo gigante corpo de Barratiel que o jogou no chão. Os dois rolaram por alguns metros e ainda no chão saltaram gargalhadas. Barratiel se levantou primeiro e esticou o braço para o louro. Aziel retribuiu com muita força. Barratiel o puxou, erguendo-o do chão e o esmagando contra seu peito. Uma lágrima de felicidade escorreu do olho direito do gigante. Capítulo 14. Minas Gerais. Águas Vermelhas. Tempos atuais. Sentados na grama verde, Aziel e Ariel matavam as saudades entre si. Aziel tinha uma perna colada ao peito segurada por um braço, encarava a grama e, enquanto falava, arrancava jogando ao lado. Ariel tinha as 2 pernas cruzadas e os braços esticados no meio do buraco formado pela perna entrelaçadas. Tinha as mãos encontrando também a grama, remexia-as como se fossem cabelos. Seu olhar também se direcionava verde à frente. Ela contava detalhadamente todos os acontecimentos importantes do último século. Minuciosamente informou ao irmão de espírito quais eram os planos do céu para resolver o holocausto terrestre. Quanta coisa mudou em 100 anos, Aziel disse com um sorriso no rosto, mas com os olhos um tanto assustados. Sabe, irmã, eu não vi o Daniel ainda. Onde ele está? Está treinando com os gigantes há quase 5 horas. Ele adora, né? Sempre. Os dois riram. Você sabe sobre a minha esposa, Kaliel? Aron indagou enquanto caminhava com Kaliel. Assum? Kaliel sorriu e olhou para cima. Depois olhou para Aron um tanto triste. Eu sei, Aron. O sorriso se intensificou. Sabe que faremos de tudo para resgatá-la. Eu acredito nisso. O humano semicerrou os olhos. Só estou achando uma coisa estranha. O quê? Eu não estou tão preocupado como antes. Aron sentiu ódio de si mesmo por não estar preocupado. Eu sei. Kaliel colocou a mão no ombro dele enquanto caminhavam. Aron parou os passos e arregalou seus olhos para Kaliel, que também parou. Como assim, você sabe? Kaliel riu, abaixou a cabeça, cerrou os olhos e disse: Eu estou fazendo isso, Aron. O anjo olhou para Aron com seus olhos amendoados. Como? O humano perguntou, com as sobrancelhas franzidas. Por que você acha que nunca sentiu algo ruim em seu coração? O guardador tocou o peito do humano. Por que você acha que nunca sentiu ódio? Por que você acha que nunca sentiu medo?
Retirou sua mão e mostrou a palma. Estou emitindo energias para te tranquilizar. O rosto do humano se enraiveceu. Eu não quero ficar tranquilo. Eu não quero, pensou Arão. Caliel sentiu o espírito do humano se inundando de raiva. Então fortaleceu sua investida, impedindo que o desespero o dominasse. Mas Arão começou a sentir raiva porque não podia sentir raiva. Caliel mudou o timbre de suas emanações, burlando o sentimento do humano. Repentinamente Arão falou: Eu não quero ficar tranquilo. Tinha no rosto um olhar fechado. Caliel fechou o sorriso, surpreso. Eu posso fazer o que você quiser, Arão. Eu quero sentir. Eu não acho justo com ela, disse o humano pisando firme. Como você quiser. Caliel juntou as palmas das mãos e uma luz azul brilhou envolvendo-as. Neste momento, Arão colocou a mão no coração e uma lágrima escorreu de seu olho direito depois do esquerdo. Uma enxurrada de lágrimas começou a escorrer dos olhos do humano. Ele se ajoelhou e olhou para o céu, juntando as suas mãos. Por favor, Deus, ajude-me, ajude Assum. Caliel olhava, enquanto o humano esboçava sua angústia. Queria acabar com aquilo, mas respeitava a opinião dele. Arão! Quase um grito do ruivo. O humano olhou para Caliel com os olhos inchados. Você tem certeza disso? Indagou Caliel. O humano assentiu com as lágrimas caindo como cachoeiras. Vem aqui! O anjo esticou os braços para ajudar o humano a se levantar. Pode deixar. Arão se levantou sem tocar na mão do seu guardador. Obrigado. Espalmou os joelhos. Você precisa descansar. Caliel o olhava com um olhar melindroso. Você tem certeza que não quer que eu acabe com essa dor? Tenho. Eu só preciso descansar mesmo. O sorriso de Arão se escondia embaixo de uma tonelada de sentimentos obscuros. Os dois caminharam até uma casa com algumas paredes destruídas e quando chegaram à porta, Caliel disse: Você pode descansar aqui. Arão espreitou dentro da residência. Tudo bem. Deu um passo em direção à porta. Você não quer comer nada? Indagou Caliel. Arão apenas levantou o braço, movimentando a mão negativamente e entrou na casa. Caliel ficou do lado de fora e pediu para que 2 anjos guerreiros ficassem de prontidão na porta. E imediatamente, os anjos aceitaram e fizeram. Ao se adentrar na casa, um humano reparou em uma sala pequena, ruinosa. Possuía um buraco no teto com mais ou menos 2 metros de raio. As paredes eram brancas e tinha uma cama com pernas presas, com cordas e vigas de madeira. Um móvel estava no meio da sala coberto com um robusto lençol branco. Um tecido que fora enrolado por servir de travesseiro. Estava no lugar onde iria a cabeça do humano. Um monte se erguia no meio de uma cama, formando a pequena pilha de roupas. O chão era de piso frio, com muitas partes estilhaçadas. Vislumbrando o pequeno ambiente, Arão só conseguia pensar em Sun. Sentou-se na beira da cama e colocou a mão na cabeça, em reflexão. Conhecia Sun desde a infância. Aquela bela mestiça era a razão de sua vida. Perdeu os pais em um acidente de carro, em que foi o único sobrevivente. Seus irmãos, para compartilhar a dor, absorveu aquilo tudo sozinho. Tinha apenas 18 anos de idade quando aconteceu, e daí em diante teve que se virar sozinho no mundo, contatando apenas um auxílio de Sun. Na época era apenas uma amiga. Durante a adolescência, no colégio, teve alguns rolos com várias garotas. Uma delas foi Sun. Sua amizade com a moça continuou, mesmo depois dos estudos, e da intimidade cresceu. Após o acidente, a presteza da mestiça perante o sofrimento de Arão foi tão grande que o amor floresceu entre os dois. Tinha um amigo chamado Iago, mas que logo se afastou, pois teve que servir ao exército. Em sua vida tinha apenas Sun. Atingiram a parte adulta da vida juntos. Com 25 anos de idade, Arun e Sun se noivaram. Completamente entristecido, pensou que preferia não ter casado. Assim, não teriam viajado e ele poderia estar com ela naquele momento. Mas de uma coisa ele tinha certeza: salvaria sua amada de um jeito
ou de outro. Passadas 2 horas de reflexão, Arão teve um lapso de energia espontâneo, levantou-se rapidamente, seguiu até a porta e colocou a cabeça para fora. 2 anjos musculosos se mantinham prostrados do lado de fora. O humano passou o corpo com cautela pela porta e cumprimentou os celestes, 2 guerreiros enormes, um louro com o rosto liso e cabelo comprido, e o outro tinha barba longa e cabelos baixos. Os 2 menearam a cabeça e se mantiveram em posição. Arão deslizou pelas vielas destruídas e cumprimentava sorridente todos os anjos que passavam por ele. O homem vestia camiseta de algodão vermelho, calça de moletom cinza claro e tênis de corrida preto. O aroma atual do corpo não era agradável, mas pelo menos estava com vestes limpas. Sua intenção era óbvia. Estava desesperado e não queria esperar para salvar sua esposa. Então, sem raciocinar direito, seguiu com seu instinto de proteção. Não pediu ajuda dos celestes para pensar que a ideia seria rejeitada de primeira. Ao final da meia hora de caminhada, Arão chegou aos pequenos grupos de anjos que gostavam de treinar mais afastados. Alguns conversavam entre si nos limites do vilarejo que tinha sido dominado pelos celestes. A pequena cidade era repleta de casas, algumas agrupadas, outras separadas por causa de seus grandes terrenos. Outras áreas eram maiores e cobertas por vegetação, mas, como em todo o planeta, algumas partes estavam mortas. Os celestes estavam totalmente focados em seus afazeres, então Arão passou despercebido. Em uma rua de paralelepípedos, o humano passou por uma igreja de cor amarelenta, que terminava no final de uma pequena escada. Nas laterais, 2 corrimões compridos acompanhavam os degraus que Arão subiu deparando-se com a porta da construção arrancada. Entrou no salão e vislumbrou bancos simples de madeira enfileirados na esquerda e na direita. Nas laterais, imagens de santos estavam erguidas em cima de pequenos altares presos às paredes. No altar principal tinha uma mesa central, sobreposta por um tecido verde, encimado por outro menor, branco. As rosas à frente de uma mesa haviam murchado. Na parede ao final do salão, uma imagem maravilhosa de Jesus Cristo estava pintada. Exibia o desenho do Filho de Deus protegendo a cidade de águas vermelhas. Arão caminhou até um banco e se ajoelhou na madeira, exposta quase no solo, presa nas costas do assento. Cruzou as mãos, olhando a imagem do enviado do Senhor, abaixou a cabeça, fechando os olhos, e iniciou uma oração. Pediu a proteção para sua esposa. Deus, por favor, proteja minha amada esposa Sun das mãos do maligno. Dá-me forças para encontrá-la e livrá-la de todo o mal. Eu sei que sou fraco, apenas um humano no meio de tudo isso. Então preciso do Senhor para me ajudar nesta investida. Senhor, meu Deus, a Sun é tudo que eu tenho. É o amor da minha vida. Com lágrimas nos olhos, repetiu as frases várias vezes, assim terminando a reza. Amém. Manteve-se naquela posição com pensamentos distantes durante alguns minutos, até que um barulho estranho despertou. Ainda com os dedos entrelaçados, abriu os olhos e levantou a cabeça. Olhando com o canto dos olhos, atento à sua audição, percebeu que o barulho era externo. Antes, como ruídos, o fragor ia aumentando e se aproximando. Rapidamente, Arão se levantou e correu até a porta. Prostou suas mãos nas laterais e colocou a cabeça para fora. O que viu foi aterrorizante. Uma leva de possuídos estava rodeando a igreja, não deixando a abertura para o humano passar. Chegavam aos montes, assim reforçando a parede de corpos. Ameaçavam avançar, mas no mesmo momento freavam e voltavam. A impressão era de estarem aguardando a ordem do ataque. Arão sentiu um calafrio forte no corpo e uma onda elétrica percorreu sua espinha. Capítulo 15. Minas Gerais, Águas Vermelhas. Tempos atuais. Cadê o humano? Gritou Iezalel, colocando a cabeça para fora do cômodo onde se abrigava Arão. Imediatamente, todos os anjos se alarmaram e começaram a observar por todos os lados como falcões. Aziel correu até a porta, chegando como um touro. Cadê ele?
o louro espiou com a cabeça dentro do quarto. Rapidamente olhou para Jezalel e indagou: Faz quanto tempo que ninguém o vê? Os 2 soldados prostrados na frente da porta disseram que ele tinha saído há cerca de meia hora. Ariel pousou a tempo de escutar os guardas angélicos observando a cara de espanto do irmão. Vamos atrás dele, Aziel, disse Ariel. Aziel assentiu e explodiu suas branquíssimas asas, investindo vorazmente nelas. Mas um fato inesperado aconteceu. Com os olhos arregalados, o anjo percebeu o mundo à sua volta travando. Seu corpo começava a se mover em câmera lenta, enquanto todos já estavam imóveis como estátuas. Ariel olhava para cima como um falcão, e suas asas naquele momento já tinham tirado do chão. Seus cabelos estavam jogados para trás em função do repentino vento. Sua mão estava presa à manha da espada. Barratiel chegava correndo a cerca de 100 metros. Tinha acabado de explodir suas asas naquele momento. As 2 estavam abertas, mas ainda estavam em processo de formação, deixando apenas 2 silhuetas douradas no ar. Uma luz dourada tão clara que parecia branca envolveu Aziel, tirando toda a possibilidade de enxergar outras cores, ou qualquer coisa que não fosse a luz. Uma voz grave e imponente apresentou-se naquele universo de luz. Aziel, a voz ecoou pelo ambiente. Tu és um herói divino. Fisca preso no inferno durante um século, tu te livrastes e derrotaste Prufas, um dos caídos. Sem saber o que aguardava, mas satisfeito pelos elogios, o anjo apenas permaneceu parado e atento. Não dava para distinguir de onde vinha a voz, pois parecia vir de todos os lugares. Da claridade, subitamente, uma luz mais forte, difforme e dourada apareceu, começando a tomar forma na medida em que se aproximava de Aziel. Ao chegar perto, o anjo percebeu que seus traços ficavam evidentes aos poucos. Com cabelos dourados e escolhidos, olhos azuis e brilhantes e de pele de ouro, apresentava-se Gabriel, o arcanjo, cujo codinome era Força de Deus. O arcanjo estava completamente desnudo. No lugar do sexo tinha uma pele lisa, com uma casca de ovo dourada, ou seja, não possuía distinção sexual. Apenas pelos traços masculinos era possível distingui-la. Exalava uma luz leve, cintilante, em volta de seu corpo. Pequenas ondas como erupções solares eram criadas em torno no momento, na borda da luz, dissipando-se no ar quase no mesmo momento. O brilho era magnífico e aconchegante. O arcanjo não tinha um par de asas normais, mas 2 luzes douradas em formas de asas, com cerca de 3 metros cada uma. Combinavam com os 2,5 metros de altura de seu corpo. Aziel estava petrificado diante da presença do gigante. Sua aura era de beleza tão grandiosa que chegava a penetrar no espírito do anjo. Ondas de energia exalavam do arcanjo e encontravam diretamente o corpo do guerreiro, que naquele momento também estava envolvido por aquela energia magnífica. Olá, Aziel. Gabriel falou diretamente dentro de sua mente, sem entender como também estava fazendo aquilo. Aziel respondeu da mesma forma. Arcanjo Gabriel? Os olhos de Aziel brilharam e uma lágrima escorreu de seus olhos quando meneou a cabeça. O sentimento de amor envolvido naquele momento era de tamanha grandeza que era impossível para qualquer um conter as lágrimas. O branco que envolvia os 2 celestes demonstrava a paz daquela dimensão. Subitamente, a voz do arcanjo novamente soou na mente do anjo. Sobre o que estás pensando agora? Por favor, fique em paz. Trouxe-te aqui exatamente por este motivo. Espantado com tal pujança, Aziel exclamou: Não entendo, arcanjo. Gabriel cerrou os olhos e respirou fundo. Estamos parados no contínuo espaço-tempo. Aziel franziu as sobrancelhas e, antes de esboçar uma pergunta em sua mente, Gabriel respondeu: O tempo fora deste mundo está parado. Podemos ficar aqui pela eternidade, se quisermos. Gabriel contraiu os lábios e depois sorriu. Mas sabemos nossas prioridades, não é, guerreiro? Aziel inclinou a cabeça para frente
e aguardou o arcanjo se manifestar. Gabriel inclinou a cabeça um pouco para baixo, evidenciando suas sobrancelhas douradas, levando a mão à frente do corpo. Uma pequenina luz dourada brilhou acima de sua palma. Ondas azuis quase parecidas com tentáculos delgados iniciaram sua dança, multiplicando-se. Por fim, formando-se em uma esfera de energia violeta, uma segunda onda de tentáculos dourados começou a se manifestar ao redor da esfera, como cabelos crescendo rapidamente. Novos tentáculos, só que azuis, apareceram dentre os outros. Cintilando como se estivessem na água, os milhares de pequenos braços começaram a se entrelaçar. Súbito, a energia cresceu e depois se alongou em uma luz comprida, dourada, que flutuava acima da mão do arcanjo. A luz era tão divina e o sentimento no peito de Zéu era tão perfeito que tinha a sensação de jogar fluidos sanguíneos por todo seu corpo como rios ferozes. Com o olhar penetrante no elemento, o anjo guerreiro percebeu quando, aos poucos, a luz foi perdendo seu brilho, deixando no lugar um objeto. A luz se dissipou quase totalmente, deixando apenas uma fina camada translúcida em volta do elemento. Foi aí que Aziel percebeu que, flutuando acima das mãos de Gabriel, estava sua espada, ou melhor, a réplica dela perdida há mais de 100 anos. A espada dançava no ar de palma do anjo. Com uma mão, ele segurou sua embanhadura e a esticou para cima, à frente do seu corpo. Fitava a lâmina do objeto de cima a baixo. Aziel apenas assistia a cena sem perguntar nada. Gabriel afrouxou a pegada da espada e deixou que ela fizesse uma volta, pendendo sua lâmina para baixo. Com um movimento esticou o braço e pediu para que Aziel a segurasse. O anjo hesitou, mas a pegou. Levantando-a, observou sua ponta brilhando e olhou para Gabriel, indagando algo no olhar. Aziel, essa espada foi forjada para ti, utilizando uma célula da força de Deus, posta em minha áurea. O arcanjo falava com voz de sua própria garganta. Por que eu? Gabriel arqueou as sobrancelhas douradas sorrindo. Simples. Agora precisamos também de ti, um dos anjos mais poderosos, completamente equipado. Precisamos do brilho da tua luz. Tu sabes do que falo. O arcanjo inclinou a cabeça para baixo, penetrando o olhar nos olhos do anjo. Com as duas palmas esticadas à frente do corpo, o arcanjo materializou uma bainha prateada e um cinto de couro com detalhes prateados, integrando-os ao guerreiro. Aziel apanhou os objetos, admirado pela beleza das peças, ficou segurando-os e olhando para Gabriel sem dizer nada. O arcanjo fez menção para que ele vestisse o cinto. Aziel o fez, circulando por sua cintura um pedaço de couro. Após lacar o feixe, depositou a espada na bainha, por fim, fazendo um clique. Aziel nunca precisava fazer perguntas, pois o arcanjo parecia saber todas as respostas mesmo antes das questões se formarem em sua cabeça, e mais uma vez o informou. O humano está em uma capela cristã, localizada no centro da cidade de Águas Vermelhas. O anjo entendeu o que era para ser entendido e meneou a cabeça em respeito à divindade. O arcanjo sorriu, abriu os braços, esticando suas asas e inclinou o queixo para os céus, cerrando os olhos. Naquele lugar, o céu era relativo. Gabriel desapareceu na branquidão com um feixe de luz. Neste momento, Aziel olhou seus antebraços na frente do corpo e notou-os desaparecendo, sendo totalmente tomados por uma névoa quase liquefeita, clara. Aziel repentinamente retornou ao local de onde estava partindo para salvar o humano, exatamente no mesmo milésimo de segundo. Em benefício de já ter investido nas asas anteriormente, quando retornou à sua realidade, subitamente foi lançado aos céus. Ao seu lado direito subia Ariel em velocidade descomunal. Aziel tateou a cintura e percebeu a presença da arma. Ariel também reparou a peça e arregalou os olhos. Arão se via rodeado por criaturas que estavam na parte de fora da igreja. Tenho uma ideia. Puxou um banco mais próximo da porta e os empilhou como pôde, o mais rápido possível. Vedou as janelas com alguns assentos que sobraram, subiu 3 degraus até o altar e sentou-se atrás da mesa, com as pernas abraçadas,
Já era noite, e uma gigantada tempestade se iniciou. Um relâmpago estourou tão perto, tão forte, que o humano se assustou, sentindo seu coração pular, parecendo alcançar a garganta. Nunca tinha presenciado um relâmpago de potência tão grandiosa. O barulho das criaturas em tocaia se misturava com o som da chuva torrencial. Na demora de qualquer investida inimiga, Arão levantou-se e espreitou pelos vãos dos bancos empilhados. As centenas de humanos possuídos com seus lapsos atemorizadores ainda aguardavam a linha imaginária se desfazer para atacarem. Inesperado, um poderoso relâmpago cortou o céu, seguido por um estrondo muito maior do que qualquer um anterior. Esse foi diferente. A impressão do humano foi de 1000 bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo pelo mundo todo. Nesse momento, da parte externa da capela, um alvoroço hérculo pôde ser ouvido por Arão. É agora, pensou o humano aflito. Com vontade colossal, as criaturas adentraram a igreja e atacaram os bancos empilhados. Sem qualquer cautela, alguns chocavam seus corpos contra as madeiras, abrindo buracos nos próprios corpos. Outros arrancavam pedaços e iam desfazendo as barreiras das janelas com rapidez. Alguns escalavam a propriedade como podiam. O som emitido pelos seres era aterrorizante. Os que estavam no teto rosnavam para os céus e seus mucos negros eram arremessados das bocas. Outros corriam e se colidiam contra a parede. Muitos desses caíam moribundos. Alguns abriam rachaduras na cabeça ou em qualquer parte do corpo. Quando não sucumbiam, levantavam-se e voltavam a investigar até caírem mortos. Enfim, a barreira principal foi rompida e os humanos raivosos entraram no salão como um enxame, invadiram o recinto, entrando em dezenas, esmagando-se entre si. Trombaram-se aos montes e capotavam ao tropeçar em objetos. Observavam e farejavam como animais ferozes. A energia azulada de Arão levava todos em sua direção. A imagem do divino não parecia lhe afetar em nada. A penumbra azulada do salão só deixava o clima mais tenso. Os celestes voavam como se nada pudesse pará-los. Aziel investia em suas asas como nunca. Os dois irmãos de espírito voavam como jatos, deixando uma marca clara no ar. Uma explosão esférica rodeou os anjos quando estouraram a barreira do som. Um estrondo grave e abafado pôde ser ouvido ao longe. Logo atrás, 10 anjos guerreiros os acompanhavam quase com a mesma destreza. Marratial estava entre eles. Antes de alcançar seu objetivo final, Aziel avistou uma massa desordenada em uma igreja a alguns quilômetros. No mesmo momento soube que se tratava do humano, seguindo naquela direção como um míssil. Mergulhando no ar, alcançou o local em apenas 5 segundos. Pousou agachado, abrindo uma cratera na rua de paralelepípedos, lançando as pedras ao longe. A cabeça estava baixa e sua mão estava aberta no chão. O outro braço estava apoiado na perna flexionada. O estrondo foi tão poderoso que a atenção voltou-se totalmente para ele. As criaturas que não tinham entrado na igreja seguiram com o ataque em direção ao anjo. Ariel estava planeando no alto, assistindo à investida do irmão. Os 10 guerreiros iam descer para ajudar Aziel, mas a loira abriu os braços, pedindo que esperasse, e depois os cruzou, fitando a demonstração de força de seu irmão de espírito. Dentro da igreja, Arão fora localizado e rodeado por criaturas. 3 humanos possuídos vinham pela direita e 3 pela esquerda. O humano se enfiou no buraco, entre as 2 vigas que erguiam a mesa, e tentou sair pela frente, deparando-se com mais 10 criaturas que avançaram em sua direção com fereza. O humano hesitou em continuar e voltou pelo buraco, mas as 6 criaturas já estavam em cima dele, encurralando, indo e voltando. Arão fora agarrado pelo pé. Na parte de fora, Aziel se levantou calmamente e abriu os braços, fechando os olhos. A fina camada de sua aura brilhou como o sol em volta de seu corpo. Suas asas abertas impulsionavam sua energia celestial, pulsando luz em todas as direções. Rapidamente, a primeira pulsação de raio de luz encontrou os primeiros seres que foram desintegrados, desaparecendo completamente. Assim foram e estavam no teto da igreja, e assim foram aqueles que nos próximos milésimos de segundos arremetariam Arão. Abaixado com as mãos na cabeça, extremamente assustado, Arão abriu apenas um olho. Olhando com o canto do globo ocular, viu a silhueta de Aziel parado na porta com suas asas abertas. O humano se levantou e correu na direção dele,
pulou e o abraçou em um ato de gratidão. O anjo, que apesar de durão, apenas também sentimental, abraçou-o com um abraço firme e disse em seguida: apesar de sua tolice, humano. Aziel olhou com reprovação para o humano. Sempre estaremos aqui para protegê-lo. O anjo o colocou no chão e sorriu, olhando em seus olhos.